Olá, sejam muito bem-vindos! Vamos começar mais um resumo estratégico do ENAC Turbo. E hoje o tema é um daqueles que com certeza vai estar na prova: agentes públicos. O nosso objetivo aqui é direto ao ponto: turbinar a preparação com conteúdo focado e de alta qualidade. Vamos juntos nessa? E é muito importante a gente começar dizendo que todo esse nosso roteiro de hoje tem uma base extremamente sólida. Ele é inteiramente baseado no Caderno de Estudos número 3 do projeto ENAC Turbo, uma obra do professor Dr. Marcelo Lessa. Pensem nesse material como nosso guia, a nossa bússola para aprovação. Bom, o nosso mapa para essa jornada está bem claro. Primeiro, a gente vai entender quem é quem nesse universo dos agentes públicos. Depois, vamos mergulhar nas regras constitucionais do jogo. Em seguida, partimos para a prática, falando de responsabilidades e consolidamos tudo com um fichamento estratégico. E o melhor fica para o final. Vamos analisar o foco da banca, como a FGV costuma cobrar esse assunto. Tudo pronto por aí? Então vamos lá! Ok, vamos começar do começo, né? Definindo o nosso campo de jogo. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: afinal, quando a gente fala de agente público, de quem exatamente estamos falando? A resposta, olha, pode surpreender pela amplitude. Pensem no termo agente público como se fosse um grande guarda-chuva, um conceito bem amplo, como bem destaca o professor Lessa. E debaixo desse guarda-chuva cabe toda e qualquer pessoa física que presta um serviço ao Estado. E aqui tem um detalhe crucial: não importa como. Pode ser um serviço permanente, como um servidor de carreira, ou transitário, como um mesário numa eleição. Pode ser com remuneração ou até mesmo um serviço voluntário. A chave é a seguinte: se a pessoa está de alguma forma exercendo uma função pública, ela é, para o direito, um agente público. E dentro desse universo enorme, a gente tem as espécies, as categorias. Uma forma legal de organizar o pensamento é como se fossem times diferentes, cada um com uma função. Tem os políticos, como o presidente e governadores, que definem as grandes estratégias. Os administrativos, que são a grande maioria, servidores, empregados, a galera que põe a mão na massa. Temos também os honoríficos, que são cidadãos convocados para uma missão específica, tipo jurados no tribunal. E, por fim, os delegados, como os titulares de cartório, que recebem do Estado a permissão para prestar um serviço público. Agora, atenção máxima, porque esse slide aqui, ele mostra um dos pontos que a FGV mais adora cobrar: a diferença entre cargo público e emprego público. Muita gente confunde, mas para a prova essa distinção é vital. Olhando a tabela, quem ocupa um cargo público é regido por uma lei, o Estatuto. O vínculo é legal e institucional. Já o empregado público é regido pela CLT, igual numa empresa privada. O vínculo dele é contratual. Um exemplo clássico é o pessoal da Caixa Econômica. E a consequência mais famosa dessa diferença está ali na última linha: a estabilidade. O servidor de cargo público, após 3 anos, adquire. O empregado público, não. Grave essa tabela, ela vale ouro puro na prova. Beleza, agora que a gente já sabe quem são os jogadores, vamos entender as regras do jogo. E a nossa Constituição, ali entre os artigos 37 e 41, estabelece as bases, os pilares de todo o serviço público. É leitura obrigatória, não tem jeito. E dentro dessas regras todas, tem uma que é a principal, a regra de ouro. A porta de entrada para o serviço público no Brasil, seja para um cargo ou para um emprego, tem o nome e sobrenome: concurso público. É a materialização do princípio da isonomia, da impessoalidade, é a chance igual para todo mundo. Claro, existem exceções, como os cargos em comissão, mas a regra geral é essa, e ela é fortíssima. Outro ponto que sempre, mas sempre aparece em prova é a acumulação de cargos. A regra geral é muito clara, é proibido. Só que a FGV não quer saber da regra, ela adora as exceções. E a Constituição traz 3 cenários bem específicos onde acumular é permitido: 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos na área da saúde para profissionais com profissões regulamentadas. E aqui vem a pegadinha clássica, o requisito vital. Em todos esses casos, só vale se houver compatibilidade de horários. Se a questão não mencionar isso, pode desconfiar. Agora, vamos falar de um número. Um número que todo mundo que estuda para concurso tem que ter na ponta da língua. O número 3. Parece simples, né? Mas no direito administrativo ele tem um poder gigantesco. Algum palpite sobre o que ele significa? Exatamente isso. 3 anos. Esse é o prazo do estágio probatório. É o tempo de efetivo exercício que um servidor concursado precisa cumprir para alcançar a tão sonhada estabilidade no serviço público.
É um período de avaliação, claro, mas que, ao final, confere essa garantia tão importante. Mas, muito cuidado com uma pegadinha clássica. Estabilidade não é um escudo absoluto. Não significa imunidade vitalícia, exato. O servidor estável pode, sim, perder o cargo, mas apenas nessas 4 situações que estão na tela, todas previstas na Constituição. E lembre-se, é uma lista fechada, um rol taxativo. Se a questão de prova inventar uma quinta hipótese, com certeza ela estará errada. São só essas 4 e pronto. Ok, já entendemos as regras. Agora, vamos ver como a coisa funciona na prática, principalmente quando algo dá errado. Chegou a hora de falar de responsabilidades. O que acontece quando um agente público causa um dano a alguém? E vamos analisar também alguns casos especiais que são um prato cheio para a banca examinadora. Esse esquema visualiza uma das teorias mais importantes do tema. Vamos seguir o fluxo. Digamos que uma pessoa sofra um dano causado por um agente público no exercício da função. Contra quem ela entra com ação? O agente ou o Estado? A regra é clara, ela processa o Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, basta provar o dano, a ação do agente e o nexo causal. Não precisa provar a culpa. Depois, e só depois que o Estado for condenado e pagar, é que ele pode se voltar contra o agente numa ação de regresso. E aí sim, nessa ação de regresso, o Estado vai ter que provar que o agente agiu com dolo ou culpa. Essa é a famosa teoria da dupla garantia. Ela protege o cidadão e também protege o agente público. E por falar em casos que a FGV adora, vamos falar dos notários e registradores. Eles são um caso muito particular. Estão na categoria de agentes delegados. A função deles é pública, mas eles a exercem em caráter privado por conta e risco. E essa natureza híbrida tem consequências práticas importantíssimas para a prova. A remuneração deles não se submete ao teto do funcionalismo e, segundo o STF, eles também não estão sujeitos à aposentadoria compulsária aos 75 anos. Anote bem esses detalhes, eles são decisivos. Certo, agora é a hora da gente consolidar tudo o que vimos. Vamos para o nosso fichamento estratégico, um método do professor Lessa para garantir a memorização. É uma revisão rápida, de alto impacto, focada nos pontos que mais caem em prova. Primeiro ponto do nosso fichamento, nepotismo. O que a gente precisa saber está na súmula vinculante 13. Ela proíbe a numeração de parentes, até o 3º grau, para cargos em comissão ou funções de confiança. Mas toda regra tem sua exceção, né? A jurisprudência definiu uma importante aqui. Essa regra, em princípio, não se aplica aos cargos políticos, como ministros e secretários de Estado. Mas atenção, se ficar provado que foi só uma manobra para burlar a súmula, aí a nomeação pode ser invalidada por fraude. Segundo ponto, e esse é super recente e muito importante. A Lei de Improbidade Administrativa. Ela mudou radicalmente em 2021 e a mudança foi gigante. Antes, existia a possibilidade de condenação por improbidade na modalidade culposa. Agora, isso acabou, foi extinto. Para um agente ser condenado por improbidade hoje, é preciso provar o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de cometer o ato ilegal. Isso muda tudo. E para fechar o nosso fechamento, uma armadilha de vocabulário que derruba muita gente. Exoneração versus demissão. Para quem é leigo, pode parecer a mesma coisa, mas para a prova são mundos completamente diferentes. Exatamente. Exoneração não tem caráter de punição. O servidor pode pedir para sair ou a administração pode exonerá-lo de um cargo em comissão. Já a demissão é sempre uma penalidade. É a consequência de uma infração grave, apurada num processo administrativo disciplinar. Uma é neutra, a outra é punitiva. Simples assim. E agora, chegamos ao momento da verdade. Depois de toda essa teoria, como é que a FGV cobra isso na prática? Vamos analisar uma questão real para a gente entrar na mente da banca examinadora. Vamos lá, uma questão real da FGV. A situação é a seguinte: um servidor público, agindo com negligência, causa um dano a um cidadão. A vítima, então, entra com uma ação de indenização direto contra o servidor. A pergunta é, essa ação pode ir para frente? Lembre-se do que a gente acabou de falar sobre responsabilidade civil, sobre a teoria da dupla garantia, o que o STF decidiu sobre isso. E a resposta correta, com base no entendimento pacífico do STF, é: essa ação deve ser extinta, não pode prosseguir. O caminho correto, como a gente viu, é a vítima acionar o Estado. Por quê? É a aplicação direta da teoria da dupla garantia. Garante que o cidadão vai ser indenizado por quem tem mais capacidade financeira para isso, que é o Estado. E garante ao agente público que ele não vai ser alvo de inúmeras ações judiciais, respondendo apenas ao próprio Estado em regresso, caso fique provado que ele agiu com dolo ou culpa. É uma solução jurídica brilhante. E para encerrar nossa análise, a gente queria deixar uma reflexão do próprio professor Marcelo Lessa, que vai muito além da técnica jurídica.
A função notarial e registral é um ministério de fé pública. Exercê-la exige não apenas técnica, mas caráter. É uma mensagem poderosa que nos lembra que, no fim das contas, o serviço público é sobre confiança, integridade e, acima de tudo, responsabilidade. E com isso, a gente fecha essa análise estratégica sobre agentes públicos. Todo esse conteúdo foi produzido a partir do material incrível do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, a melhor forma de apoiar é se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, o próximo resumo chega em primeira mão. E conta pra gente nos comentários, qual outro tema do edital você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada pela companhia e ótimos estudos. Até a próxima!